você? Espero que bem. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem delicado. Só que eu vou falar desse assunto contando uma história. Lendo, na verdade. História de uma mulher chamada Idelette de Bourrouille. Eu não sei falar francês, mas eu gostei muito dessa história. E eu tenho certeza que a gente vai poder tirar boas lições da vida dessa mulher. Esse livro, ele é direcionado para mulheres, mas você que me acompanha aqui, homem, menino, jovem, eu tenho certeza que você também vai poder extrair dessa história uma lição para a tua vida. Amém? Então, mais uma vez, como se trata de personagens, né? De pessoas reais e não são brasileiras, talvez a pronúncia do nome de alguém aqui possa ficar um pouquinho diferente. Então, não se atente aos detalhes, se atente à história. Amém? E o título: Serenidade e Perdão. Eu vou falar de Idelette de Bourrouille. É o nome francês. Ela nasceu em Liège, na Bélgica, em 1507. Ela era filha de um comerciante da burguesia. E pelo que sabemos de sua história, desde cedo conviveu com conflitos políticos e religiosos. Seu pai e seus irmãos eram bem ativos na sociedade da época. A família chegou a ser expulsa da cidade por aderir ao protestantismo logo no início da reforma. Casou cedo com um líder anabatista. Os anabatistas eram os protestantes que não aceitavam o batismo infantil e naquele tempo eram considerados hereges, sendo inclusive passíveis de julgamento e pena de morte. Por causa disso, ela, o marido e seus 2 filhos mudaram-se várias vezes, sempre expulsos ou fugindo de perseguição. Moraram na França, na Alemanha, na Suíça e finalmente em Estrasburgo, onde a família conviveu com o reformador João Calvino. Calvino foi quem deu continuidade e força à reforma protestante na Suíça após a morte de Ulrico Saint-Victor. Ele era um intelectual francês brilhante que deu profundidade teológica à fé reformada. Escreveu vários livros e as famosas institutas da religião cristã que impactaram o mundo. Calvino precisou deixar Paris quando se converteu ao protestantismo e após viver alguns anos em Genebra, na Suíça, ajudando o líder reformado da cidade, acabou expulso também por afrontar os líderes políticos locais com suas concepções morais e religiosas. Acabou expulso também por afrontar os líderes políticos locais com suas concepções morais e religiosas. Foi aí que ele assumiu o pastorado de uma igreja de refugiados em Estrasburgo, onde viviam Idelette e o marido. Calvino já os conhecia pela liderança anabatista e acredita-se que foi ele, após ficarem amigos, quem os convenceu
a abandonar essa linha. Em 1539, o casal juntou-se então à sua comunidade religiosa e no ano seguinte, o marido de Idelete morreu, vítima da peste. Nessa época, Calvino, com 31 anos, dizia que não se casaria para não ser acusado de atacar o catolicismo romano, apenas para poder casar. Mas seus amigos reformados, já casados, sempre o encorajavam a ter uma esposa, e logo seu desejo de manter uma vida celibatária caiu por terra. Ele então pediu aos amigos que o ajudassem a escolher uma noiva e apontou o que esperava numa mulher. Não sou desses amantes enfatuados que, cativados por um belo rosto, beijam até seus vícios. A única beleza que me interessa é que ela seja modesta, auxiliadora, nada arrogante, nada extravagante, paciente, solícita com minha saúde. Os amigos recomendaram alguns nomes, mas Calvino não se interessou por nenhuma. A primeira candidata ele achou que era rica demais, outra muito velha, outra sem atrativo algum, até que lhe foi sugerido pensar na viúva Idelete, que era mulher de caráter, bonita, inteligente, culta, tinha quase a mesma idade que ele, e ambos já se conheciam bem. O resultado foi que naquele mesmo ano, Calvino e Idelete se casaram. Na época, ele estava com 31 anos e ela com 33. Pouco tempo depois, Calvino foi convidado para retornar a Genebra. De volta à Suíça, agora casado e com os 2 filhos do primeiro casamento de Idelete, ele se tornou não apenas um grande líder religioso, mas também político. Sua contribuição ao desenvolvimento da cidade é relatada como uma linda história do agir de Deus através dos cristãos daquele tempo. A casa da família Calvino foi marcada pelo espírito de solidariedade, hospitalidade, amor e serviço. Eles tinham uma vida simples, mas historiadores dizem que Idelete também foi muito dedicada no cuidado do lar. Atrás da casa, por exemplo, ela plantou uma horta e fez um jardim que deixavam Calvino cheio de orgulho. Ele fazia questão de mostrar tudo aos amigos que passavam por lá, mas nem tudo eram flores. Durante seu primeiro verão em Genebra, Idelete deu à luz a um filho prematuramente, que morreu com 2 semanas. 3 anos depois, uma outra filha morreu ao nascer, e 2 anos depois, um terceiro filho nasceu prematuro e morreu. Idelete e Calvino não conseguiram ter filhos. Além disso, a vida em Genebra, embora tenha sido melhor para o reformador do que a primeira vez em que morara lá, ainda era difícil. Ele tinha tantos inimigos quanto amigos na cidade. As provocações iam desde cães que ganhavam o nome de Calvino, até xingamentos e hostilidades em público. Mas, para ele, o pior de tudo eram os insultos e as humilhações que a esposa sofria. O primeiro casamento de Idelete não foi formalizado numa cerimônia civil, porque os anabatistas acreditavam que uma cerimônia sagrada não precisava de um ato legal. E isso deu lugar a muitas fofocas em Genebra, colocando-a sob má reputação por ter 2 filhos considerados fora do casamento.
E mais, os inimigos pregavam que os filhos de Idelete e Calvino morreram como castigo de Deus por eles serem protestantes. Idelete também sofria com sua saúde debilitada. Acredita-se que ela teve tuberculose e por isso, aos 40 anos, já estava desfalecendo. No leito, doente, ela tinha apenas 2 grandes preocupações. Uma era que a doença dela não fosse obstáculo ao ministério do marido. A outra eram seus filhos. Calvino escreveu sobre isso em uma de suas publicações depois que ela morreu. Como eu temia que essas preocupações pessoais agravassem sua doença, aproveitei a oportunidade 3 dias antes de sua morte para lhe dizer que não deixaria de cumprir minhas responsabilidades com seus filhos. Ela respondeu imediatamente dizendo: eu já os confiei a Deus. Quando eu disse que isso não me eximia da responsabilidade de cuidar deles, ela respondeu: eu sei que você não negligenciaria aquilo que sabe que foi confiado a Deus. Calvino também registrou o que considerou ser a serenidade de Idelete diante da morte. De repente, todos puderam ver que seu espírito havia subido muito acima deste mundo, e suas palavras foram: ó gloriosa ressurreição, ó Deus de Abraão e de todos os nossos pais. Os crentes de todas as épocas confiaram em ti, e nenhum deles esperou em vão. E agora eu fito a minha esperança em ti. Depois, contou Calvino, ela não conseguia mais falar, e então ele lhe disse algumas palavras sobre a graça de Cristo, a esperança da vida eterna, o casamento e a partida que se aproximava. E enquanto ele orava, ela silenciosamente passou da vida para a morte. Idelete morreu em 29 de março de 1549, com 42 anos. Calvino ficou triste. Ele escreveu a um de seus amigos: fui privado do melhor da minha vida. Se algo ruim tivesse me acontecido, ela não apenas compartilharia comigo o exílio e a pobreza, mas até a morte. Ela nunca me abandonaria. Era uma ajudante leal no meu ministério e nunca colocou o menor obstáculo no meu caminho. Para outro, ele disse: faço o que posso para não me deixar levar pela dor. João Calvino certamente não se decepcionou com o casamento e nem com a esposa que escolheu. Os biógrafos de Calvino se referem a Idelete como uma mulher de força e individualidade, exemplo de modéstia, coragem e santificação. E ela ainda nos deixa um belo exemplo de alguém que não se deixou consumir pelas mágoas da difamação e morreu doce e não amargurada, mesmo diante das perseguições, injustiças e calúnias que sofreu. Não é exagero dizer que todos nós já sofremos com isso também. Todos já fomos caluniados e ofendidos. No mundo caído é inevitável, e o próprio Jesus passou por isso. A questão-chave é como lidamos com a situação. Alimentar essas ofensas com sede de vingança, sobre que muitas vezes nos enganamos, dizendo que é uma questão de justiça, só nos fará pior, porque é difícil suportar o peso de carregar o mal que outros nos fizeram. Particularmente, gosto quando percebo que estou impotente diante de um sentimento que considero uma injustiça contra mim. Gosto
porque isso me faz permanecer em silêncio. Acho importante, me impede de tomar atitudes erradas. Primeiro, porque o sentimento de injustiça nem sempre significa que fui, de fato, injustiçada. E depois, porque quando eu me justifico, perco a oportunidade de ver Deus me justificando. E convenhamos, a justiça dele é sempre melhor, né? Se você foi caluniada, traída, vítima da ingratidão ou traumas diabólicas para deturpar sua reputação, acredite, não vai adiantar sair por aí tentando consertar as coisas. Dificilmente você irá convencer quem já estava predisposto a te condenar. Somos impotentes nessas horas, mas Deus não é. Fale com Ele, fale para Ele. Então prossiga e espere no Senhor. O apóstolo Paulo entendia do assunto. Ele esteve dos dois lados da história. Primeiro, foi alguém que maltratou cristãos. Depois, convertido, foi muitas vezes preso e caluniado e açoitado injustamente. Ele nos deixou uma orientação, inspirado pelo Espírito Santo, de como devemos agir em situações parecidas. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, do 17 ao 19. O que Paulo nos ensina é que, ainda que pareça loucura aos olhos humanos, precisamos perdoar e não ficar correndo atrás do que consideramos ser justo. É claro que essa é uma decisão difícil, mas talvez seja por isso que ele começa o capítulo com a orientação de não nos moldarmos ao padrão deste mundo e transformarmos a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Essa verdade é a chave para aprendermos a ser superiores a quaisquer maus tratos, desde uma pequena desavença até uma grande traição. É o que nos dá esperança diante das injustiças da vida, pelas quais certamente passaremos. Pela fé, podemos aceitar a ideia de que o nosso Pai é quem reparará os danos se nos entregarmos a Ele. Ele é o responsável por fazer justiça e, antes de ser juiz, é também espectador das nossas ações. Deus vê tudo e nenhuma atitude deixará de ser julgada, seja aqui ou na eternidade. Mas, mesmo assim, descanse. Não coloque toda a sua força em esperar por isso, desejando que o mal chegue aos seus inimigos. Isso não te faz melhor do que eles. Biblicamente, devemos querer o bem daqueles que nos ofenderam. Então, antes de desejar que alguém vá para o inferno pelo mal que te fez, ore pela conversão dessa pessoa. Aceite esse desafio e você verá a diferença que fará na sua história. Uma mulher que passa a vida lutando pelo que considera justiça não enxerga que está destruindo a si mesma e deixando de viver as oportunidades de alegria que nascem conosco a cada manhã. A verdade que jamais pode ser desprezada é que a falta de perdão é uma prisão que nos impede de avançar. Enquanto você não perdoa o próximo,
também não recebe o perdão de Deus. Ele é gratuito e está sempre à disposição, mas não é incondicional como o seu amor. E é a palavra que diz isso. Em Marcos 11, do 25 a 26, diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Não é fácil perdoar, mas é uma decisão que traz cura, libertação e salvação. O perdão é transformador e curador. E ao contrário do que muitas pensam, não é um sentimento, mas sim uma escolha. Você escolhe fazer isso e libera a palavra. O sentimento vem depois, gradativamente. É por isso que perdoar também é sinal de maturidade cristã. Só uma mulher madura espiritualmente consegue tirar os olhos da dor e focá-los na cura de si mesma e de quem a feriu. Então, busque seu crescimento e perdoe. Sua vida será transformada por essa escolha de fé. Uau, que história, não é? Como disse aqui, não é fácil perdoar, mas é uma escolha. E tem aquele velho ditado: você quer ser feliz ou quer ter razão? Muitas vezes a escolha por perdoar não significa que nós estamos admitindo que estamos errados, mas é a escolha de querer ser feliz, de deixar, de perdoar. Amém? Que o Senhor fale ao teu coração, continue ministrando a você. Se você sente que precisa perdoar alguém, sente que precisa liberar o perdão na vida de alguém e não consegue, ore, peça ao Senhor que te ajude a tomar essa decisão, que te ajude a dar esse passo de fé. Eu tenho certeza, o Senhor sonda o teu coração, Ele sabe que realmente existe uma intenção em continuar, em avançar, uma vontade de ser feliz. E o Senhor deseja que você seja feliz, que você viva em paz. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha sucesso nisso, em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem com você? Espero que bem. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem delicado. Só que eu vou falar desse assunto contando uma história. Lendo, na verdade, a história de uma mulher chamada Idelette de Bourrouille. Eu não sei falar francês, mas eu gostei muito dessa história. E eu tenho certeza que a gente vai poder tirar boas lições da vida dessa mulher. Esse livro, ele é direcionado para mulheres, mas você que me acompanha aqui, homem, menino, jovem, eu tenho certeza que você também vai poder extrair dessa história uma lição para a tua vida. Amém? Então, mais uma vez, como se trata de personagens, né? De pessoas reais e não são brasileiras, talvez a pronúncia do nome de alguém aqui possa ficar um pouquinho diferente. Então, não se atente aos detalhes, se atente à história. Amém?
E o título: Serenidade e Perdão. Eu vou falar de Idelette de Bourret. É o nome francês. Ela nasceu em Liège, na Bélgica, em 1507. Ela era filha de um comerciante da burguesia e, pelo que sabemos de sua história, desde cedo conviveu com conflitos políticos e religiosos. Seu pai e seus irmãos eram bem ativos na sociedade da época. A família chegou a ser expulsa da cidade por aderir ao protestantismo, logo no início da Reforma. Casou cedo com um líder anabatista. Os anabatistas eram os protestantes que não aceitavam o batismo infantil e naquele tempo eram considerados hereges, sendo inclusive passíveis de julgamento e pena de morte. Por causa disso, ela, o marido e seus 2 filhos mudaram-se várias vezes, sempre expulsos ou fugindo de perseguição. Moraram na França, na Alemanha, na Suíça e, finalmente, em Estrasburgo, onde a família conviveu com o reformador João Calvino. Calvino foi quem deu continuidade e força à reforma protestante na Suíça, após a morte de Ulrico Saint-Victor. Ele era um intelectual francês brilhante que deu profundidade teológica à fé reformada. Escreveu vários livros e as famosas Institutas da religião cristã, que impactaram o mundo. Calvino precisou deixar Paris quando se converteu ao protestantismo e, após viver alguns anos em Genebra, na Suíça, ajudando o líder reformado da cidade, acabou expulso também por afrontar os líderes políticos locais com suas concepções morais e religiosas. Acabou expulso também por afrontar os líderes políticos locais com suas concepções morais e religiosas. Foi aí que ele assumiu o pastorado de uma igreja de refugiados em Estrasburgo, onde viviam Idelette e o marido. Calvino já os conhecia pela liderança anabatista e acredita-se que foi ele, após ficarem amigos, quem os convenceu a abandonar essa linha. Em 1539, o casal juntou-se então à sua comunidade religiosa e no ano seguinte, o marido de Idelette morreu, vítima da peste. Nessa época, Calvino, com 31 anos, dizia que não se casaria para não ser acusado de atacar o catolicismo romano, apenas para poder casar. Mas seus amigos reformados, já casados, sempre o encorajavam a ter uma esposa, e logo seu desejo de manter uma vida celibatária caiu por terra. Ele então pediu aos amigos que o ajudassem a escolher uma noiva e apontou o que esperava numa mulher. Não sou desses amantes enfatuados que, cativados por um belo rosto, beijam até seus vícios. A única beleza que me interessa é que ela seja modesta, auxiliadora, nada arrogante, nada extravagante, paciente, solícita com minha saúde. Os amigos recomendaram alguns nomes, mas Calvino não se interessou por nenhuma. A primeira candidata ele achou que era rica demais, outra muito velha, outra sem atrativo algum
que lhe foi sugerido pensar na viúva Idelete, que era mulher de caráter, bonita, inteligente, culta, tinha quase a mesma idade que ele e ambos já se conheciam bem. O resultado foi que naquele mesmo ano, Calvino e Idelete se casaram. Na época, ele estava com 31 anos e ela com 33. Pouco tempo depois, Calvino foi convidado para retornar a Genebra. De volta à Suíça, agora casado e com os 2 filhos do primeiro casamento de Idelete, ele se tornou não apenas um grande líder religioso, mas também político. Sua contribuição ao desenvolvimento da cidade é relatada como uma linda história do agir de Deus através dos cristãos daquele tempo. A casa da família Calvino foi marcada pelo espírito de solidariedade, hospitalidade, amor e serviço. Eles tinham uma vida simples, mas historiadores dizem que Idelete também foi muito dedicada no cuidado do lar. Atrás da casa, por exemplo, ela plantou uma horta e fez um jardim que deixava Calvino cheio de orgulho. Ele fazia questão de mostrar tudo aos amigos que passavam por lá, mas nem tudo eram flores. Durante seu primeiro verão em Genebra, Idelete deu à luz a um filho prematuramente, que morreu com 2 semanas. 3 anos depois, uma outra filha morreu ao nascer, e 2 anos depois, um terceiro filho nasceu prematuro e morreu. Idelete e Calvino não conseguiram ter filhos. Além disso, a vida em Genebra, embora tenha sido melhor para o reformador do que a primeira vez em que morara lá, ainda era difícil. Ele tinha tantos inimigos quanto amigos na cidade. As provocações iam desde cães que ganhavam o nome de Calvino, até xingamentos e hostilidades em público. Mas, para ele, o pior de tudo eram os insultos e as humilhações que a esposa sofria. O primeiro casamento de Idelete não foi formalizado numa cerimônia civil, porque os anabatistas acreditavam que uma cerimônia sagrada não precisava de um ato legal. E isso deu lugar a muitas fofocas em Genebra, colocando-a sob má reputação por ter 2 filhos considerados fora do casamento. E mais, os inimigos pregavam que os filhos de Idelete e Calvino morreram como castigo de Deus por eles serem protestantes. Idelete também sofria com sua saúde debilitada. Acredita-se que ela teve tuberculose e por isso, aos 40 anos, já estava desfalecendo. No leito, doente, ela tinha apenas 2 grandes preocupações. Uma era que a doença dela não fosse obstáculo ao ministério do marido. A outra eram seus filhos. Calvino escreveu sobre isso em uma de suas publicações depois que ela morreu. Como eu temia que essas preocupações pessoais agravassem sua doença, aproveitei a oportunidade 3 dias antes de sua morte para lhe dizer que não deixaria de cumprir minhas responsabilidades com seus filhos. Ela respondeu imediatamente dizendo: eu já os confiei a Deus. Quando eu disse que isso não me eximia da responsabilidade de cuidar deles, ela respondeu: eu sei que você não negligenciaria aquilo que sabe que foi confiado a Deus. Calvino também registrou o que considerou ser a serenidade de Idelete diante da morte. De repente, todos puderam ver
que seu espírito havia subido muito acima deste mundo, e suas palavras foram: ó gloriosa ressurreição, ó Deus de Abraão e de todos os nossos pais. Os crentes de todas as épocas confiaram em ti, e nenhum deles esperou em vão. E agora eu fito a minha esperança em ti. Depois, contou Calvino, ela não conseguia mais falar, e então ele lhe disse algumas palavras sobre a graça de Cristo, a esperança da vida eterna, o casamento e a partida que se aproximava. E enquanto ele orava, ela silenciosamente passou da vida para a morte. Idelete morreu em 29 de março de 1549, com 42 anos. Calvino ficou triste. Ele escreveu a um de seus amigos: fui privado do melhor da minha vida. Se algo ruim tivesse me acontecido, ela não apenas compartilharia comigo o exílio e a pobreza, mas até a morte. Ela nunca me abandonaria. Era uma ajudante leal no meu ministério e nunca colocou o menor obstáculo no meu caminho. Para outro, ele disse: faço o que posso para não me deixar levar pela dor. João Calvino certamente não se decepcionou com o casamento e nem com a esposa que escolheu. Os biógrafos de Calvino se referem a Idelete como uma mulher de força e individualidade, exemplo de modéstia, coragem e santificação. E ela ainda nos deixa um belo exemplo de alguém que não se deixou consumir pelas mágoas da difamação e morreu doce e não amargurada, mesmo diante das perseguições, injustiças e calúnias que sofreu. Não é exagero dizer que todos nós já sofremos com isso também. Todos já fomos caluniados e ofendidos. No mundo caído é inevitável, e o próprio Jesus passou por isso. A questão-chave é como lidamos com a situação. Alimentar essas ofensas com sede de vingança, sobre que muitas vezes nos enganamos, dizendo que é uma questão de justiça, só nos fará pior, porque é difícil suportar o peso de carregar o mal que outros nos fizeram. Particularmente, gosto quando percebo que estou impotente diante de um sentimento que considero uma injustiça contra mim. Gosto porque isso me faz permanecer em silêncio. Acho importante, me impede de tomar atitudes erradas. Primeiro, porque o sentimento de injustiça nem sempre significa que fui, de fato, injustiçada. E depois, porque quando eu me justifico, perco a oportunidade de ver Deus me justificando. E convenhamos, a justiça dele é sempre melhor, né? Se você foi caluniada, traída, vítima da ingratidão ou traumas diabólicas para deturpar sua reputação, acredite, não vai adiantar sair por aí tentando consertar as coisas. Dificilmente você irá convencer quem já estava predisposto a te condenar. Somos impotentes nessas horas, mas Deus não é. Fale com Ele, fale para Ele. Então prossiga e espere no Senhor. O apóstolo Paulo entendia do assunto. Ele esteve dos dois lados da história. Primeiro, foi alguém que maltratou cristãos. Depois, convertido, foi muitas vezes preso e caluniado e açoitado injustamente. Ele nos deixou uma orientação, inspirado pelo Espírito Santo, de como devemos agir em situações parecidas. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam
todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, do 17 ao 19. O que Paulo nos ensina é que, ainda que pareça loucura aos olhos humanos, precisamos perdoar e não ficar correndo atrás do que consideramos ser justo. É claro que essa é uma decisão difícil, mas talvez seja por isso que ele começa o capítulo com a orientação de não nos moldarmos ao padrão deste mundo e transformarmos a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Essa verdade é a chave para aprendermos a ser superiores a quaisquer maus tratos, desde uma pequena desavença até uma grande traição. É o que nos dá esperança diante das injustiças da vida, pelas quais certamente passaremos. Pela fé, podemos aceitar a ideia de que o nosso Pai é quem reparará os danos se nos entregarmos a Ele. Ele é o responsável por fazer justiça e, antes de ser juiz, é também espectador das nossas ações. Deus vê tudo e nenhuma atitude deixará de ser julgada, seja aqui ou na eternidade. Mas, mesmo assim, descanse. Não coloque toda a sua força em esperar por isso, desejando que o mal chegue aos seus inimigos. Isso não te faz melhor do que eles. Biblicamente, devemos querer o bem daqueles que nos ofenderam. Então, antes de desejar que alguém vá para o inferno pelo mal que te fez, ore pela conversão dessa pessoa. Aceite esse desafio e você verá a diferença que fará na sua história. Uma mulher que passa a vida lutando pelo que considera justiça não enxerga que está destruindo a si mesma e deixando de viver as oportunidades de alegria que nascem conosco a cada manhã. A verdade que jamais pode ser desprezada é que a falta de perdão é uma prisão que nos impede de avançar. Enquanto você não perdoa o próximo, também não recebe o perdão de Deus. Ele é gratuito e está sempre à disposição, mas não é incondicional como o seu amor. E é a palavra que diz isso. Em Marcos 11, do 25 a 26, diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Não é fácil perdoar, mas é uma decisão que traz cura, libertação e salvação. O perdão é transformador e curador. E ao contrário do que muitas pensam, não é um sentimento, mas sim uma escolha. Você escolhe fazer isso e libera a palavra. O sentimento vem depois, gradativamente. É por isso que perdoar também é sinal de maturidade cristã. Só uma mulher madura espiritualmente consegue tirar os olhos da dor e focá-los na cura, de si mesma e de quem a feriu. Então, busque seu crescimento e perdoe. Sua vida será transformada por essa escolha de fé. Uau, que história, não é? Como disse aqui, não é fácil perdoar, mas é uma escolha. E tem aquele velho ditado:
Você quer ser feliz ou quer ter razão? Muitas vezes a escolha por perdoar não significa que nós estamos admitindo que estamos errados, mas é a escolha de querer ser feliz, de deixar, de perdoar. Amém? Que o Senhor fale ao teu coração, continue ministrando a você. Se você sente que precisa perdoar alguém, sente que precisa liberar o perdão na vida de alguém e não consegue, ore, peça ao Senhor que te ajude a tomar essa decisão, que te ajude a dar esse passo de fé. Eu tenho certeza, o Senhor sonda o teu coração, Ele sabe que realmente existe uma intenção em continuar, em avançar, uma vontade de ser feliz. E o Senhor deseja que você seja feliz, que você viva em paz. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha sucesso nisso, em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço.